versículo 30. Pastor, agora pega só meio copo d'água, por gentileza. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtudes ou poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, esse trechinho da palavra de Deus, porque daqui a pouquinho, olha aí, nós já estamos aí. Qual o relógio? Aquele? Quase 9 horas, né? Não, quase 21 horas. Então a gente já, daqui a pouquinho já vai entrar no nosso período de oração. Mas, como nós estamos nesse período de jejum, e eu levei esta fala lá em Cotia ontem, eu gostaria também de destacar os pontos. Todos nós sabemos a passagem da palavra de Deus, porque quando a gente lê, né, a gente absorve, então, assim, ó, aquilo que é o histórico daquilo. Né? Então, como você faz uma leitura, você vai ver uma mulher sofria 12 anos de um fluxo sanguíneo e tal, né? Ela foi até Jesus, tocou as suas vestes, foi restaurada, amém. Louvado seja Deus, graças a Deus, é isso mesmo que nós queremos, que as pessoas lutem, não é? Que elas busquem o Senhor e que elas sejam curadas e tratadas e libertas e transformadas, não é? Porque o Senhor nosso Deus tem este poder. Então nós olhamos para esse texto e nós observamos isso. Não é? Porém o texto, logicamente, que ele é detalhado, por isso ele é citado em 3 evangelhos. Não é? Então ele tem alguns detalhes, às vezes que o outro não cita os detalhes. Não é? O acontecimento, todos eles, não é? Eles trazem, mas você vai somando aí, vai lendo os 3 aí, então você vai pegando os pontos e você vai alinhavando aí toda a situação. E a história também, por ser bastante conhecida, bastante ministrada entre nós, não é? Foi alvo também aí dos acontecimentos, de uma apresentação de uma peça teatral que nós fizemos, né? Milagres de Jesus. Ela também foi colocada aí, nossa querida jovem lá prestou, aí fez artisticamente, nossa, foi maravilhoso, né? Ela fazer lá o papel da mulher do fluxo sanguíneo, aleluia, né? Foi uma bênção, e nós louvamos assim, não é? Por outro lado também o narrador foi, olha, uma coisa assim, tal. Oh meu Deus do céu, vaidade, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas, amados, assim, olha, destaca-se nesses pontos assim algumas coisas. Primeiro, não é? Que as coisas da nossa vida, elas podem surgir de momentos em que nós não esperamos. No caso dessa mulher, não é? Foi um fluxo sanguíneo. Ah, mas como que se entende isso? Bom, se entende que uma época da vida dela, um acontecimento comum, a menstruação, e depois isso, não é? Foi tendencioso e não parou mais. Não talvez na intensidade de um fluxo de menstruação, menstrual, mas, não é? Uma espécie lá de sangramento. E, porém, né, isso trouxe uma grande debilidade dela devido ao tempo. Então, assim, olha, uma coisa que está fluindo, está acontecendo, está caminhando, tudo de bem, então, de repente, né, pinta aí uma situação, e isso, então, vai mudar o curso, né, de toda a nossa vida. Então, existem situações assim, como a Bíblia cita esse fluxo sanguíneo, mas, puxa vida, mas mexeu tanto com a vida da mulher, tá bom, mexeu porque a debilitou 12 anos nessa situação, foi realmente para ela muito causticante. Agora, o que pegou muito também foi o lado emocional, por causa da lei, não é? A lei da imundícia, onde a pessoa que tinha um fluxo sanguíneo, ou, por exemplo, uma pessoa que sofresse de hemorroida, também teria que ter o mesmo processo essa mulher. Ser afastado, não podia tocar, pegar nas coisas, não podia estar junto com as pessoas, aonde ele se assentasse só podia ser ele, todos os dias tinha que ser trocado, todas as roupas e vestes, aquilo era fervido, não é? Uma espécie lá de fervura na roupa, para que aquela coisa tal, e ela teve que se afastar do marido, dos filhos, dessas coisas tal, teve que viver um período de isolamento, e a Bíblia fala que tudo isso foi apenas em 12 anos. Quando nós chegamos, quando a história dessa mulher chega para mim, para você, ela já vem com a conclusão. Então, muitas vezes, nós, quando lemos a Bíblia, nós lemos a conclusão, e vem o alívio, mas se você pegar aí 12 anos da tua vida e tentar escrever alguma coisa, né, desses 12 anos atrás aí, você vai poder entender
que muita coisa dentro desse processo de 12 anos aconteceu, né, na tua vida, veio a mais, veio a menos, foi bom, foi ruim, te trouxe alegria, te trouxe choro, tristeza e tal, mas essa mulher não, ela só tinha um rumo, era justamente isso que tinha que acontecer, a sua luta, não é? Embora mostre a Bíblia que não era uma pessoa de um poder aquisitivo baixo, não era um poder aquisitivo alto, não é? O tratamento com médicos, essas coisas e tal. A medicina da época é muito curta, não é? Muito fraca ainda, não é? Muito à base de raiz, de chás, de pastas, não é? De compressas, enfim, daquilo que se fazia. A dificuldade de uma mulher receber um tratamento médico, como é até hoje lá, não é? Ainda nesse lado aí é muito complicado, é mais difícil para a mulher. Enfim, essa mulher viveu esses 12 anos, não é? Muito complicados na vida, e você entende que muitas vezes tem pessoas que desistem com muito menos. Pessoas que abrem mão de seus valores, de seus sonhos, com muito menos tempo, uma situação com até menos gravidade. Não é? A situação dessa mulher era tão difícil, amados, que, mediante a lei, ela não precisava se expor. Mas, se ela fosse, por exemplo, assim, vamos dizer assim, ó, numa feira livre, por exemplo, onde tem gente, ela não poderia estar. Ela não poderia ficar no meio das pessoas, sabe por quê? Porque a distância mínima, assim, mantida, era 15 metros. 15 metros, olha, nós temos 11 metros e meio aqui, ó. Dessa cortina na outra, 11 metros e meio. Então, esse era o mais perto que ela chegava dos filhos. Esse era o mais perto que ela via os amigos, as pessoas. Agora, se alguém não soubesse e viesse se aproximar dela, olha que interessante, e que humilhante, ela tinha que olhar para a pessoa e dizer, olha, imunda, imunda, imunda. Ela levantaria a mão e declararia a palavra imunda. Imundície, imunda. Então, eles já entenderiam que não poderiam se aproximar dela, mesmo se quisessem. Se ela não dissesse, ela tocasse em alguém, ela seria apedrejada pela lei. Tudo isso, num pequeno período de 12 anos. Fácil, não é fácil? Não é fácil? A sua vida não está bem mais fácil? Então, amados, a Bíblia diz, ó, aquilo que está escrito para a nossa edificação está escrito. Então, você vê o sofrimento dessa mulher. Tudo era contra ela. A lei, as regras, a multidão, o machismo, a própria família. Não podia fazer nada. 12 anos sem o abraço do marido, sem o abraço de um filho. 12 anos sem poder sentar à volta de uma mesa, conversando sempre à distância, sempre se mantendo. 12 anos sendo tratado como alguma coisa, menos ser humano. Mas o interessante, amados, é que você pega aqui nesse versículo aqui, ó, que diz assim, olha, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes. Mas o primeiro é assim, ó, tendo ouvido a fama de Jesus. Quando ela ouviu sobre a fama de Jesus, ela tomou uma decisão. E é justamente essa decisão que mudou a história da vida dela. A decisão que ela tomou é algo interessante, depois que ela ouviu falar de Jesus, ela diz assim, olha, 28, dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, antes dela chegar até Jesus e tocar nas vestes de Jesus, houve um processo interior. Você já falou com você? Você fala com você? Ela dizia consigo, ela falava com ela mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele. Você já falou com você? Quantas vezes você já falou com você, Cida? A gente pode saber algumas coisinhas que você falou, não? Não, né? Porque geralmente a gente, quando conversa com a gente, ai, que burro que eu fui. Nossa, mas como eu fui idiota. Ai, que besta.
Eu tomei uma decisão de mula. Tudo em pensamento nosso, né? Porque a gente não gosta de expor isso aí, né? Fica lá atrás, então a gente fica falando... Não. Somente quando você está com raiva, você errou, então deu errado a sua decisão, essas coisas e tal. Coitado de você. Eu, inimigo meu. Eu me arrebento. Eu acabo comigo. Mas sabe, queridos, às vezes a gente tem esses pensamentos assim. Mas olha que pensamento dessa mulher. Eu vou tocar nas vestes deles e eu vou ser curada. Procure falar com você mesmo. Eu vou buscar ao Senhor de todo o meu coração. Aleluia. Eu vou encontrar apoio, refúgio, fortaleza. Ele vai mudar minha sorte. Aleluia, minha alma, Deus vai mudar a nossa sorte. Meu coração, Deus vai mudar a nossa sorte. Está enfermo, meu corpo, Deus vai mudar a nossa sorte. Aleluia, fale com você mesmo. Tenha suas convicções, aleluia. A fé vem pelo ouvir. Muitas vezes nós falamos um monte de coisas erradas e acabamos acreditando naquilo, daquela forma. Às vezes você começa uma situação por uma brincadeira e você fala uma frase que deu certo, que todo mundo entrou, e você mantém aquela frase, vai passar um tempo, ela se tornou a verdade daquela situação que não existiu. É assim que funciona. Quem foi o grande déspota que falou que uma mentira dita com veemência, muitas vezes ela se torna uma verdade? Não foi Hitler? Foi você que falou isso aí uma vez. Você não lembra que falou, mas eu lembro que você falou. Você acha não, foi você mesmo. E ele copiou, né, Dá? Né? Ele copiou. Sabe, amados, essa mulher ela fez uma proposta de busca. Eu vou tocar nas vestes dele. E eu vou ser curada. 12 anos. 12 anos. Só que a partir de hoje, eu vou tocar nas vestes do Senhor. Ela se abriu seu coração e foi buscar o Senhor. Agora, para a gente orar, eu só quero que você entenda uma situação. Versículo 27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela não foi de encontro. Ela não foi ao encontro. Jesus não veio ao encontro dela. Ela foi por trás da multidão. Uma pessoa debilitada em sua saúde. Você quer ver o que a Bíblia fala? Versículo 26. Muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía financeiramente, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Piorando. A enfermidade dela estava evoluindo. E se uma enfermidade evolui, o corpo, certamente, né, ele tem a sua debilitação, sua debilidade. E então isso aconteceu com ela. Então era uma mulher sem estrutura física, emocionalmente, né, arrebentada, sem apoio de ninguém. Nada, nada, nada. Nada contribuía para que essa mulher tivesse sucesso na sua, na sua aventura aí. Mas, amados, então, como é que uma mulher que andava devagar, andou mais depressa do que uma multidão? Como é que uma mulher que não tinha todo o preparo físico e emocional conseguiu atravessar o meio de uma multidão, sabendo do seu problema, sabendo de todos os riscos que ela corria, podendo ser reconhecida ali já no começo da sua investida e morrer apedrejada ali mesmo? Quando você
busca o Senhor, quando você ora a Deus, aleluia, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Quando essa mulher propôs no coração, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Na mesma hora, amados, você pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus estendeu a mão e falou, eu te ajudo. Eu te levo até lá. Aleluia. Quando você se propõe a buscar ao Senhor, por mais difícil que seja a tua situação, mais complicada que seja, você pode ter certeza que é uma questão de tempo, você vai estar diante dele. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Amém? Não desista nunca, creia sempre. Olhe sempre para Deus. Nós olhamos para as pessoas, nós nos confundimos. Porque a nós pertence a confusão de rosto. Confusão de rosto é embaraço de pensamento. Por quê? Porque eu olho para um ser humano, tá? E ele tem suas falhas. E muitas vezes eu olho para Deus e o julgo como um ser humano. E Deus não é humano. Não é? Então nós vamos aprender a separar isso. E quando você consegue separar essas coisas, você vai entender que o cair está no homem, mas o levantar está em Deus. Amém? Todos nós somos falhos, caímos. Muitas vezes transgredimos, rompemos princípios. Mas quando nós nos voltamos para Deus, Ele é a essência. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele se propôs como Salvador. Às vezes é difícil entender o perdão de Deus, porque nós não entendemos como Deus age. Mas quando você começa a compreender, não é? Ele é a essência. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Por quê? Porque Ele é a essência de salvação. E Ele zela pela palavra dEle para cumprir. E às vezes a pessoa tem atitudes e mais atitudes erradas, está fazendo tudo ao contrário, mas chega num determinado tempo, ela para, ela reflete, ela se volta para Deus, ela busca o Senhor, ela invoca o nome dEle, então dali para frente, Deus começa a agir na vida dela. Só que eu não compreendi esse momento. Eu não participei disso, então eu continuo julgando aquilo, pela pessoa, por aquilo que eu vi. Mas não hoje por aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Então, nós vamos crer sempre em Deus, acreditar em Deus. Todas as lutas, problemas ou dificuldades que você possa enfrentar, olhe sempre para o autor e consumador da fé. Amém? Nós somos humanos e temos falhas. Falhamos terrivelmente. Mas o Senhor nosso Deus, com Ele está a veemência, a verdade, a equidade. E essas coisas são tributos de Deus e são imutáveis. Eu, Senhor Deus, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Os intercessores que estão orando aqui pelos pedidos.